contribuir com esta audiência. E passar, então, a palavra para o Edmilson. Em seguida, eu passo para o Jonas e depois para o deputado Newton Tato. Com a palavra, o deputado Edmilson Rodrigues. Boa. Estou indo lá, mano. Infelizmente, um debate tão importante, a gente tem tantas coisas acontecendo paralelamente, né? Um debate agora na Comissão de Educação, da qual eu sou membro efetivo, discute o ensino médio e aquela ideologia da escola sem partido, né? Aqui fazemos um debate também vinculado a uma estratégia, a produção de um futuro que é possível, mas cuja racionalidade, nesse tipo de debate, vai se constituindo, se afirmando, e superando a racionalidade que move o mundo baseado nos interesses de acumulação da riqueza, a acumulação ampliada do capital, a concentração da massa de lucros. É isso de que se trata aqui. Eu creio que quando o Silvio Tendler evoca a pensar o futuro, ele está dizendo isso. Aliás, um documentário dele que acho que é obrigatório para todos nós, que é baseado na última entrevista que ele conseguiu fazer com o professor Milton Santos. Eu acho que vale a pena lembrar o Milton Santos nesse tipo de debate, porque ele diz o que é a globalização atual, esse período histórico, que é técnico, científico, informacional. É uma fábula na retórica, na fala da burguesia, dos agentes hegemônicos. É o próprio fim da história. Mas a globalização ela pode ser vista de outra forma, como perversidades sistêmicas. E quando se fala em perversidade, se fala em golpe, se fala em fins de programas sociais, se fala em destruição de instituições do Estado brasileiro, se fala na tentativa de destruir a própria história, a memória, destruição étnica, cultural. Tudo isso faz parte das perversidades, para não se falar também nas doenças sociais, na prostituição, a indústria de prostituição infantil e outras formas de violência, ou desemprego estrutural, que nós sabemos que no capitalismo aumenta, mas agora foi intensificado com essa reforma trabalhista. Então, muitas vezes, o que é? Tem golpe mesmo? Eu não vi os tanques. Não precisa ter tanque do Exército para se falar em golpe. Ontem, eu reuni com os 200 estudantes da Universidade Federal do Pará, quilombolas ou indígenas. Qual é o debate? É uma redução. Nós temos 2.500, pelo menos, indígenas e quilombolas, dependendo da Bolsa Permanência. Como é que o cara sai do quilombo, sai da aldeia, para estudar na capital, Brasília, Belém ou São Paulo, deixando a sua família, deixando a produção para se constituir médico, arquiteto, engenheiro, advogado, sem o mínimo de auxílio? Eles simplesmente reduzem para 800 bolsas para o país inteiro. E dia 18, deputada Érica, nacionalmente está sendo mobilizada a presença dos estudantes aqui para que lutemos para garantir a permanência desse programa. Só que o corte já foi feito e a audiência com o ministro, semana passada, ele já determinou que são apenas 800. Só a Federal do Pará tem 500 e tantos bolsistas. Quer dizer, é uma excrescência administrativa, uma violência. Então, quando a gente quer saber o que é golpe, é isso. Golpe também é tentar destruir a FUNAI. Então, quando tu perguntas e qual é a função da FUNAI, nós sabemos qual é. Como eles inviabilizam que ela cumpra a sua função? É golpeando na estrutura administrativa, é golpeando financeiramente, é inviabilizando financeiramente
e colocando no comando pessoas que não querem cumprir a sua missão institucional. Ontem eu estava com o Juscelino na reunião da universidade, um funcionário histórico da FUNAI. E a gente se abraçou, porque muitas conquistas nós tivemos ao longo das décadas. Acho que o principal movimento da década de 80, 90, dos povos Tembeta e Terrara, e a homologação da terra, foi uma grande conquista, que é próxima de Belém, então foi uma grande, grande conquista. O que se vê hoje é só derrota. E a FUNAI totalmente desestruturada. Imagina o que é você não ter um carro para se deslocar para uma atividade qualquer na própria capital, visitar um cacique doente, para não falar num indígena qualquer. Então, é insuportável essa situação, que tende a piorar com a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos. É como se a criança nasceu, a gente pôs na manjedoura, depois de ter um berçozinho, só que ela já está adolescente, mete o pé pelas grades do berço, está adulta e continua nesse berço. Nós estamos proibidos a dar uma cama ou uma rede grande para alguém que cresceu. Essa é a questão. Mesmo que o país tenha o seu PIB crescendo virtuosamente, e nós sabemos do potencial do Brasil, mesmo que cresça economicamente, não pode desenvolver. Porque justiça social e equilíbrio ecológico estão fora da visão de desenvolvimento dos canalhas. Então, essa é a questão. Está batendo aqui em teclas. Eu fiquei conversando com Kátia, que é do CMBio. Recentemente, dia 7, eu lancei um livro e foi um momento emocionante, foi autografar e dar um abraço numa viúva do Vergara, funcionário do ICMBio. E aqui quem é do ICMBio sabe de quem eu estou falando e sabe por que o Pará o adotou como filho. Eu tive a honra de ser o autor da lei que deu o título de cidadão do Pará para o Vergara. E ser de um Estado que tem provado a importância das unidades administrativistas, né? Agora, como o ICMBio se sustenta? Com cortes nos recursos para sua manutenção e com a intervenção, que não é propriamente militar, é uma intervenção sanguinária no órgão. Aí eu fui para a tribuna, um dos membros da comissão participativa, um deputado com quem eu tenho um respeito muito grande, o Felipe Bournier. Ele não está aqui, devia até estar, né, porque ele é dirigente dessa comissão. E ele estava presidindo a sessão da Câmara, quando eu me manifestei sobre a nomeação desse cidadão, que eu não tenho nenhum motivo para odiá-lo, nada de pessoal contra ele, um tal de Caio Tavares Souza. Deve ser até um empresário com alguma capacidade administrativa para a área da indústria de bebidas. Quando eu fiz a crítica à indicação dele, o presidente, muito respeitoso, disse, mas ele é um grande administrador e vai fazer um grande trabalho no ICMBio. Não irá. Como um agronegocista jamais fará uma boa administração na FUNAI. Porque não há compatibilidade entre a ideologia deles, do modo de ver o mundo deles, e a função de Estado que gerou a criação desses órgãos. Eles não conseguem perceber o futuro. É por alienação, mas é pelo imediatismo que faz parte dessa lógica capitalista. Eles só veem lucro. Eles são tão ignorantes que até um membro deles, da bancada ruralista, chegou conosco agora, que a gente discutia a questão do agrotóxico, e ele disse, Edmilson, esses caras não estão percebendo que a Europa proibirá a importação desses produtos, que os Estados Unidos proibirá, que nem o gado, porque se come a carne do gado, se ela estiver envenenada, você está se envenenando. Nem o gado canadense, que é consumidor da nossa soja, nem o gado norte-americano ou europeu, consumirão um produto de commodities
como já não consomem grande parte. Agora, eles querem liberar total o uso do agrotóxico e acho que... Então, eles estão matando a galinha do ovo de ouro. É ignorância? Talvez seja. É uma ideologia tão perversamente estruturada que eles não conseguem ter nenhuma sensibilidade quanto ao futuro. Os netos deles serão assassinados tanto quanto os indígenas e quilombolas estão sendo hoje assassinados pelas armas de fogo patrocinadas por ele, pelos seus capangas. Não é só no Pará, no Brasil todo. Ou nas metrópoles mesmo, com trabalho escravo e assassinatos, como estão fazendo hoje aí com precarização do trabalho. Então, peço desculpa por falar e sair, mas eu queria só para contribuir com uma questão. Eu falei um dia desses e fiz uma crítica quando tratei da portaria 001, 2017, o parecer, né, da AGU, e um advogado público, meu amigo, me ligou, doutor Rosemiro Canto, disse: Edmilson, a maioria dos advogados públicos não concordam com isso. Então, eu vou fazer justiça, pedir desculpas aos advogados públicos. Mas a doutora, se pode chamar assim, Grace Mendonça, está cometendo um crime. Não há outra expressão. Outra adjetivação, talvez eu não possa falar porque ela é mulher, só, talvez por causa disso. Se fosse homem, eu seria mais duro no adjetivo para tentar explicar o substantivo desse parecer criminoso, que tenta destruir a FUNAI e tenta impor, deputada Érica, eu concluo com isso, o que eles não tiveram peito, porque no Senado houve uma resistência maior, eles não tiveram peito e nem condições para pautar a aprovação da PEC, do relatório deles, da PEC 215. Eles fizeram festa dizendo que nos derrotaram. Nós nos negamos a votar para não legitimar. Estávamos junto com os povos ali, resistindo, cantando junto. Agora, eles não conseguiram votar. Agora tentam, através de portaria, implantar a PEC 215. Então, nós temos dificuldade, nós teremos que ter realmente condições para provocar o Supremo Tribunal Federal e anular esse parecer. Pelo constrangimento aos servidores, mas pelo constrangimento a todo o povo brasileiro. Eu vou concluir com uma coisa que eu tenho usado como retórica, é importante. Eu sou um crítico da Globo, na linha editorial, é uma excrescência, né? Golpista. Mas eu confesso de que assisto alguns programas. É verdade. E assisti na sexta-feira o Globo Repórter. Dessa Copa, cujo povo não consegue se emocionar, eles conseguiram até isso, né? Tirar a paixão do povo pela seleção brasileira. Mas a matéria linda falando dos russos no Brasil. Aí, meu mano, eu já te vi ser barrado aqui. Como há 2 semanas eu vi 20 e tantos indígenas barrados que vinham exatamente tratar aqui com o presidente da Comissão de Educação da Bolsa de Permanência. Como semana passada eu fui chamado, porque nós é que sempre somos. A Érica, que é forte, vai ali. E os funcionários da área da segurança usam a portaria, sei lá, se é 006, até esqueci, que não proíbe em nenhum momento a entrada de indígenas. Mas eles não podem entrar, nem com cocar mais eles querem admitir que entre. Hoje foste impedido. Aí eu pergunto, o que é que tem de mal nesse país que um cidadão bisneto de russo, que nem fala russo, tenha uma igreja ortodoxa russa na sua comunidade e realizem festas sejam homenagem aos seus ancestrais? Nenhum problema isso. Eu já falei isso algumas vezes. Nós somos esse país lindo. Alguém, não sei se é de origem nipônica, aquela colega, que é uma funcionária, né? Que lindeza, né? Teve um momento de guerra em que sofreram tanto os japoneses. Eu fiz meu doutorado na USP. Japonês ali é símbolo de orgulho, né?
todo mundo respeita, né, a presença massiva. Né? E enquanto o camarada diz, eu sou nipo-brasileiro, qual é o problema? Ele às vezes nem fala japonês. Eu tenho na minha família. Conclua, por favor, deputado. Pô, não, estou concluindo. Correto? Agora, não é admissível esse ódio tão brutal contra os que têm origem na África, que nem sequer podem usar o termo afrodescendente. Aqui tem uma bancada, no agronegócio, então, vários. Para não falar aqui no Tato, que é um ambientalista, um lutador, né? O Tato é italiano, Tato, da origem, né? Não é? Que legal. Mas nós temos o Reich alemão, temos outros. Foi citado aqui um palavrão, tu citaste o Valdir Colato, né? Qual é o problema deles se dizerem ítalo-brasileiros ou germano-brasileiros? Sei lá o quê? Nenhum problema. O problema que a gente não tem como admitir, e esse Caio tem que cair, não pode assumir, não pode destruir o ICMBio. O problema é que eles não queiram admitir que nós somos um país e uma formação socioespacial que existe por conta dos nossos irmãos que vieram contribuir de fora, de vários lugares do mundo, mas só é o Brasil porque aqui tem raízes, tem povos ancestrais, com culturas que são um espelho para nós do futuro justo e feliz, que é essa nova civilização sonhada por Milton Santos, por Florestan Fernandes, por Aníbal Quirrano, que faleceu há 2 semanas, numa quinta-feira, menos de 2 semanas, pensadores do futuro. Eu acho que nós estamos aqui debatendo o futuro, nós estamos debatendo a possibilidade de uma nova civilização. Eles querem destruir essa possibilidade. Por isso, querem dizimar os povos indígenas, quilombolas e as instituições do Estado brasileiro que lutam para garantir a conservação da natureza e essas comunidades humanas. Obrigado. Desculpem. Obrigado, deputado Edmilson. Eu vou registrar e agradecer a presença